Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora. Se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Nesse sentido, Helena, já teve, não precisa nem citar, personagem, papel que você aceitou fazer e se arrependeu de ter feito, e o contrário, papel que você recusou e se arrependeu de ter recusado, já houve? Nunca, porque sempre eu leio antes, eu nunca aceito um papel. Para falar que eu nunca fiz um comercial que, graças a Deus, nunca foi ao ar. Eu estava muito dura. E um comercial do Cinzano, que era eu de noiva, nunca foi pro ar esse comercial. E o cara perguntava pro cara: você aceita não sei o quê? A fulana de. Não, ele perguntava para mim: aceita não sei o quê? Eu falava romântica, aceito. E o cara falava assim: e você aceita? Não, não responde. Acho melhor você tomar um Cinzano. E eu me senti péssima de ter feito isso. Graças a Deus, esse comercial nunca foi para o ar. Acho que foi a única coisa que eu me lembro de ter feito e falado, cara, não devia ter feito isso. Mas E não me lembro. houve algum papel que você achou que não ia, que o projeto que não ia dar certo, um papel que não era bom e de repente o papel ou não aconteceu? Não, aconteceu uma coisa que eu queria muito ter dirigido um espetáculo que era com o Rony, a Rosi, que era o Almanac Brasil, e eu não pude, Rony Rosi e o Gerson, né? e o Gerson e a Ellen, e eu não consegui. E isso, assim, era uma coisa que eu gostaria muito de ter feito, mas eu fiz um outro trabalho, que você vê, eu nem lembro que outro trabalho eu fiz, não lembro o que era, fiz outro trabalho e não fiz esse, mas que eu também devo ter gostado. E também, quando eu fui dirigir na TV Cultura, a época que eu fui, acho que era até o rá quando eu fui dirigir o rá o Antunes Filho ia montar Os Sete Gatinhos e me chamou para fazer a Gorda, que é um papel maravilhoso. E eu não fui porque eu fui dirigir o rá. Eu fico mal de não ter trabalhado com o Antunes, nunca trabalhei com ele, adoraria conhecer o processo do Antunes, mas você veja, foi dirigindo o rá que eu fiz a Cacilda, que fiz uma das coisas mais legais também. Oi! Oi, Cacilda! Oh, olá, Denis! Meu nome é Molidênio. É mesmo, desculpe. Mas o que você está fazendo, hein, Cacilda? Sabe o que é? Eu estou procurando, assim, algum desenho que tenha chuva, sabe? É pro programa de hoje. Chuva? O que é chuva, hein? A chuva é a água que cai do céu. Eu acho, para minha carreira. Então, a vida é muito toma lá da cá, né? E eu não sei com você, mas para mim, assim, sempre aparecem, às vezes você fica um tempo sem trabalhar, aí aparecem 5 projetos, e aí você não tem que escolher entre um e outro. É um castigo, ou você morre porque você está fazendo 25 coisas ao mesmo tempo. É um saco, mas a vida inteira foi isso. Você falou da Cacilda. A Cacilda foi em 1990 até 94, né? Todo ator, ainda que o público se renove, uma carreira longa, tem alguns personagens que são os personagens mais marcantes para o grande público. No teu caso, é a Cacilda?
Não sei. Em Eu acho que só televisão? em televisão, acho que sim. Acho que sim. Não sei te falar. Eu acho que sim. Você também tem. Bom, tem alguns trabalhos aqui, né? É que fiz muita coisa de humor também. Muita Então as coisa de pessoas humor, né? associam muito a minha. Eu não sou uma atriz de novela, né? Fiz Mas você duas fez, por novelas. exemplo, você fez Brasileiros e Brasileiras, Fiz Pecado, como é que era? Desejo Proibido. Proibido. Por que você não pede assim a ajuda de sua irmã? Ela não tá na cidade? Tá, mas tá ocupada, né? Caso que ela arrumou serviço lá na casa do delegado, tá cuidando das meninas dele. Ah, Madalena agora é empregada do delegado? É ajuste dele? Já vi tudo. Já viu tudo o quê, Guará? Ué, pra quem sabe ler, um pingo é letra. Desejo Proibido. Bom, tá. Mas você vê, eu fiz duas novelas, não é nada, né? Então, quando você faz uma novela, eu fiz muita coisa de humor, muito programa de humor. Acho que personagem mesmo que ficou é a Cacilda, porque outra era uma série de personagens, né? Não tinha. Eu A gente, trabalhei anos, fiz 8 anos e meio na Bandeirantes, né? Um quadro chamado Ultraleve. As pessoas lembram disso, mas a gente vai falar do humor especificamente daqui a pouco. O que é mais difícil, ou mais sedutor, ou mais para você? Aquele personagem muito parecido com você, que de tão parecido mexe com as próprias feridas, ou aquele mais distante possível da Eliana, que desafia a construção, ou o mais difícil que mexe com as feridas? eu acho que nunca existe nada tão distante de você, porque se for tão distante, você nunca vai fazer esse personagem. Isso é uma questão. Claro, se você falar para mim que eu fiz algumas vilãs na minha vida. Eu sou uma pessoa que não sou vilã. Ser vilã é uma coisa muito longe de mim, mas ao mesmo tempo são vilãs que têm características muito próximas, né? Seja, eu acho isso mais divertido do que ser eu mesma nas coisas, né? Tá? Sempre é mais divertido. Quando você já fez no teatro, no cinema, em algum lugar, um personagem que existiu e contemporâneo, Nunca. você acha que seria uma responsabilidade maior? Acho que seria divertido. Acho que seria bem divertido. Mas, por exemplo, Sei sei lá, lá, fazer a Dilma, né? Vou fazer a Dilma. é, Isso, né? Que você está me sim, perguntando. sim, ou, por exemplo, a Dilma, ou de repente uma colega, a Eti, que era maravilhosa. Você conheceu a Eti? Conheci, a Eti morreu já, né? Então. Então, se for contemporânea viva, eu acho que ia ser bem divertido, porque eu ia ter o feedback dessa pessoa. Mas e uma pessoa que já morreu? Ah, eu acho que ia ser gostoso. Acho que tem uma pesquisa aí, né? Que nem eu vejo, pô, faz a. Claro que É, sempre um recorte da época, de uma determinada é, época, né? Mas mas eu gostaria muito de fazer, que nem fizeram a Elisa, a a Hebe, Hebe. o Tim Sim, Maia, ia gostar, acho que ia ser super legal. eu tenho vontade de fazer. Tenho, tenho, adoraria. Helena, quando você está com um trabalho, você habita esse personagem, como você falou, durante um tempo, né? Seja no cinema, você tem todo o período de gravação, tem todo o período de preparo. No teatro tem todo o ensaio, o tempo de cartaz. Na TV, o tempo A pergunta é, quando acaba um trabalho, qual é a sensação? De luto, de alívio, de vazio? Tudo junto, né? Tudo junto? Eu acho que sim, porque tem uma alegria muito grande de você ter realizado uma coisa.
alívio, porque normalmente a gente está extremamente cansado e é bom descansar. Luto, porque você sabe que foi um momento da tua vida que passou que não volta mais. É, eu acho que é tudo junto. Ao mesmo tempo, é diferente de um luto, é uma tristeza, assim. É diferente de um luto de morte, porque a vida segue de alguma forma ali. Foi uma coisa que você viveu e foi bom, né? Mas eu acho que é tudo junto, assim. Acho que porque normalmente a gente está exausto, né? Acabar nem sempre é ruim, né? Porque a É. gente está tão exausto que às vezes é bom acabar o negócio, Mas tem né? aquela coisa do ambiente com os colegas também, tudo isso pesa, né? Pesa, pesa muito. Agora, me diz uma coisa, para que gaveta da tua emoção cada um deles vai? Você lembra deles todos com carinho? Eles ficam. Qual gaveta do teu emocional? Depende do trabalho. A maioria é muito carinho com tudo. Acho que sempre tem carinho. Acho que o trabalho da gente, se a gente não tiver amor naquilo que a gente faz e na hora que você deposita esse amor no trabalho, acho que as outras pessoas também depositam. Eu acho o nosso trabalho muito amoroso, assim, né? Muito, eu acho, assim. Você guarda souvenir dos personagens? Não? Não. Não tem nada de nenhum. Tenho, até guardo, mas perco. Eu esqueço data. Guardo, mas sabe aquela história do. Tem um livro que eu amo do Cortázar, que chama História de Cronópios e Famas. Não sei se você já leu. Não, Ele fala, já leu esse livro? não, não. O Cortázar fala assim que os famas, eles pegam todas as memórias deles, eles encaixotam e colocam em gavetas etiquetadas, de maneira que eles saibam exatamente quando aconteceu, como foi, como eles se sentiram, é tudo etiquetado e colocado ali. E os cronópios, que são seres, eles deixam as lembranças soltas pela casa, e de vez em quando eles esbarram numa lembrança e esbarram em outra. Eu sou muito mais cronópia. Diz uma coisa para mim, você como professora de atores, o que você acha que é mais importante, ou então qual a ordem dessas coisas? Dom, talento ou vocação para um ator dar certo? Eu acho que dom, talento ou vocação, eu acho que o que dá mais certo é trabalho, né? Eu acho que vocação implica em você entender a quantidade de trabalho que você vai ter. Então, você tem que ter uma vocação para o serviço. A gente tem que ter esta vocação, essa paciência e desenvolver esse dom, esse talento que você tem. É que nem casamento, né? O que é dom, talento ou vocação? Não. Você tem ali a sorte de encontrar alguém, mas tem um serviço. Você tem que ter vocação para o serviço, né? Certo. Porque tudo é trabalho e um ator tem que entender isso, né? Que tem um serviço ali que ele acho que é tudo junto, né? O protagonista, quando eu falo em protagonista, eu também falo em remuneração. O protagonista num projeto meia boca ou um personagem secundário num baita projeto? Protagonista no meia boca. Jura? Você prefere? Helena, quantas vezes você já morreu? Algumas vezes, não sei se falar, tá vendo? Eu não guardo, mas já morri algumas vezes. Acho que eu também já casei algumas vezes. Matou? Matar. Menino, não lembro, eu já devo ter matado, hein? Então te deu mais Mas prazer. eu nunca deitei em caixão. Já morri, mas nunca deitei em caixão. Nunca, Fazer, no fazer uma meu cena de, enterro, fazer uma cena de morte faz pensar na morte? ah, faz, né? Como uma cena de nascimento faz pensar em nascimento, faz, porque você tem que partir de um ponto de partida, né?
Você tem que, partir de um ponto de partida é bom, né? Mas você tem que ter um ponto de partida. Se a cena é de morte, acho que um bom ponto de partida é a própria morte, né? Na Sua ou do que verdade, você vai. na verdade, eu queria saber se a morte te assusta. Ah, se a morte me assusta? Ou se você já Sempre. enxerga com mais naturalidade. Eu me pergunto isso todos os dias, se a morte me assusta. Eu acho que cada vez menos, assim, mas eu queria ter algumas. Queria, assim, eu não queria morrer já. Me assusta que ela está se aproximando. Eu fico pensando muito isso, porque eu sei que eu não tenho mais. E quando eu penso assim, há 30 anos atrás, eu falo, nossa, que loucura, eu não vou poder falar mais isso há 30 anos atrás. Então, ela me assusta mais no sentido do tempo que me resta e das coisas que eu gostaria de realizar. Ela me assusta no sentido de que eu não gostaria também. Eu quero que ela venha numa boa hora, né? Assim, não quero estar podre, gostaria de estar perto de quem eu amo. Acho que me assusta mais uma morte, assim, me assusta mais a morte de violência, mais a morte besta, sabe? De você. Acho que essa morte é a única que me assusta, assim, sabe? Sei lá, de entrar um cara aqui e me dar um tiro, que nem esse menino, né? Esse menino aí, que faz 2 anos, esqueci, esse garoto que estava brincando em casa, estava pensando isso, estava ouvindo no carro, começou o julgamento desses policiais, que uma pessoa entra na tua casa, está brincando e ela te dá um tiro, essa morte me assusta, né? Ou aquele ator que foi quando os pais pediam a autorização para namorar. É, Aquilo é, né? Enfim, pô, aquilo é bizarro, né? bizarro. Esse tipo de morte me assusta. A morte, assim, no sentido, quando a bem-aventurada da gente chegar, essa acho que. E eu também acho que eu queria ficar cansado, falar, sabe que nem tem quando a gente fala assim para amigo, meu avô morreu, quantos anos ele tinha? Ele tinha 87, ele estava cansado, eu queria estar cansado, assim. Eu também. Eu também quero morrer quando estiver cansado. Eu quero estar cansada, assim, falar, para mim chega, aí acho bom. Você gosta de Tomara se. que chegue essa. Todo mundo quer isso, né? Ô, É. Helena, você gosta de se ver? Você se vê com os olhos da generosidade ou da severidade? Com os dois, sempre. Sempre com os dois. Sempre Mas com os você dois. consegue, com certeza, ver evolução no teu trabalho de atriz. Consigo ver evolução. No primeiro momento, eu sempre me vejo mais com generosidade, eu acho, para poder suportar ter feito uma coisa. Aí passa um tempo, quando eu me consigo me distanciar um pouco do trabalho, eu me vejo com mais severidade. E aí tento ver o que eu consigo abstrair daquela vivência, daquele trabalho. Porque às vezes você está tão dentro do trabalho que se você não for generoso, principalmente se o trabalho não for muito bom, é insuportável. E às vezes acontece da gente não fazer trabalhos maravilhosos. Acho que isso acontece, né? Então acho que a gente tem que ter as duas coisas e ao mesmo tempo reconhecer, falar, puta, o que eu fiz? Podia ter sido tão melhor, né? Que acho que quase dos dois jeitos. Você decora com facilidade? Tem alguma técnica? Menino, decorava, né? Agora eu tô mais velha, eu decorava muito com facilidade. Mesmo bifão? Mesmo um bifão. O lance, eu acho, eu vou muito por lógica, né? Então, eu vou muito pelo que eu estou fazendo, o que estou fazendo no lugar, o que eu quero, porque eu estou falando. A partir do momento que eu sei isso, mesmo que eu não decore, mas eu sinto que eu tenho uma. Nossa, antes eu decorava uma página. Imagina, fiz substituição de monólogo em 3 dias, assim, falava, vou fazer. Hoje em dia, demoro mais. Você falou em substituição aí, né? Duas perguntas. Você, quando substitui alguém, uma atriz, você busca referência? Claro que tem a direção, claro que tem a marcação, mas você busca referência no trabalho dela?
E quando você é substituída por qualquer razão, dá algum tipo de ciúminhos, de ciúme do personagem? Eu acho que eu busco referências. Eu parto sempre do princípio que são dois corpos diferentes, duas cabeças diferentes. Então, por mais que você busque referências, sempre a sua referência maior é você. Uma substituição, normalmente, a gente faz, nunca existe um ensaio, você nunca vai desenvolver um personagem tão bem quanto o ator que criou aquele personagem, porque ele teve um tempo, teve uma maturação que você não tem. Eu tento apreender o máximo do que a pessoa fez com o personagem, que eu acho legal, mas, ao mesmo tempo, gosto de ter a liberdade de poder entender como aquilo vai funcionar dentro da minha cabeça e do meu corpo. Então, ocorre ali uma adaptação. E eu acho que o oposto, isso deve acontecer também. Porque, às vezes, você faz uma piada, a piada é engraçada na minha boca e não é na sua, isso é normal, sabe? Ou são diferentes a forma como você conduz a emoção, cada pessoa faz isso de um jeito, né? Se dá ciúminho, dá. Dá, né? Um pouquinho, né? Com todo respeito, né? Mas, É, mas se a pessoa mas é normal, acho, né? Mas se a atriz vier te pedir dica, você dá dica? Lógico, imagina. Ó, Totalmente, não, totalmente a dispor da pessoa. É que nem filho. Filho, você sabe que é para o mundo. Dá dorzinha no coração? Dá, vai. Minha filha está você- no México. Estou aqui, viva, olha só. E ela lá, viva também, né? Ela lá, viva também. Não precisa de você para continuar viva, né? Né? Ai, graças a Deus, e que bom, mas ao mesmo tempo dá um ciúminho.